Toda a parte do financeiro é feita no gestor, tudo automatizado, inclusive conectado com bancos. A parte de gestão de tarefas do time é tudo pelo gestor. Comunicação interna é tudo pelo gestor. Toda a parte de gestão de bugs e features, priorizações, e tudo é feito pelo próprio gestor. A gente tem gerador de proposta, a parte de pessoas e tudo mais, é tudo feito na plataforma. Então, assim, tudo que você pode imaginar de processo interno que a gente tenha é feito no nosso gestor. O gestor é o nosso principal sistema no gestor. A gente não tem um outro sistema onde a gente controla todas as nossas atividades, fluxos, seja financeiro, RH, processos internos, CRM, etc., inclusive comunicação interna. Então, desde o começo da empresa, a gente, por mais difícil que era no começo, quando o produto não estava 100%, a gente sempre utilizou para que a gente possa não só evoluir o produto sentindo as dores junto com os clientes quando necessário, mas também conseguir entender o que é mais útil, o que é menos útil. Geralmente fazer algum tipo de pagamento, né? Então fazer o pagamento de funcionários, pagamento de fornecedores, fazer toda aquela conciliação bancária, hoje a gente faz dentro do gestor. E como que a gente resolveu isso? A gente tem dentro do gestor as tabelas que são comuns a esse tipo de operação. Então eu tenho contas a pagar, eu tenho contas a receber, eu tenho um cadastro de fornecedores com os dados bancários, CNPJ, CPF, todas essas informações ficam dentro do gestor e a gente integrou essa parte com plataformas que permitem a gente fazer integrações ou automações que a gente necessite para efetuar esses pagamentos. O que isso quer dizer? A gente integrou essas informações com o Starkbank e o que a gente consegue fazer hoje é, dentro do contas a pagar, a gente tem todas as informações de data de vencimento, valor a ser pago, qual é o fornecedor, qual tipo de pagamento, se é uma transferência, se é um imposto. Então todas essas informações a gente mantém dentro do gestor e aí recorrentemente, todo dia, a gente tem uma automação que verifica se tem algum pagamento a ser feito hoje. Então é gerado um pedido de pagamento onde a pessoa que vai aprovar esse pagamento consegue verificar qual o valor total e o valor individual de cada pagamento, para quem qual a justificativa daquele pagamento e consegue diretamente do gestor aprovar aquele pagamento. Isso é lançado para o banco e aí o pagamento é feito de forma automática. Uma das coisas que a gente tem como característica muito forte da empresa é lançar coisas muito rápido, com muita frequência e corrigir também bugs com velocidade. Como que a gente faz isso? A gente tem duas diferentes formas onde a gente trabalha. A primeira é a parte de criação de funcionalidades e prioridades na semana, onde a gente tem uma reunião semanal e nessa reunião semanal a gente redefine totalmente essas prioridades dentro do próprio gestor, acompanha elas dentro do gestor e a gente também tem um canal onde a gente anuncia features para que a gente mesmo consiga testar em contas teste antes de lançar para os clientes. Então todo esse fluxo de feedback, de priorização, etc. acontece dentro do próprio gestor. A parte de bugs também é muito parecida. Quando clientes reportam coisas ou a gente mesmo encontra um bug, tudo vai para dentro da plataforma. Tem uma lógica de priorização onde a gente prioriza cada bug de acordo com a urgência e assim por diante. E automaticamente a gente vai designando e avançando isso de acordo com os SLAs que a gente colocou para cada criticidade de bug. Então toda a parte de gestão de produto a gente faz por ali, inclusive acompanhamento de painéis onde a gente traz embedado a parte da AWS, do Datadog para dentro da plataforma para que a gente tenha um 360 e garanta que está tudo funcionando bem e operacional para todos os clientes. Então no começo a gente integrou diretamente no governo, gerando um arquivo que a plataforma do governo conseguia ler com as notas fiscais a serem emitidas e daí a gente só subia esse arquivo dentro da plataforma e emitia as notas fiscais. Com o passar do tempo a gente precisou de um pouco mais de flexibilidade por prestar mais serviços, por alguns outros motivos, então a gente acabou integrando com uma plataforma dedicada para a emissão de notas fiscais. E aí o legal disso tudo é que a gente ganhou muita velocidade porque tem uma série de burocracias que quem faz esse tipo de processo sabe que existe, que consome muito tempo. Então, quando a gente precisa emitir uma nota fiscal, dentro do gestor já está marcado se é uma assinatura, se é uma consultoria, se é um treinamento.
Esses tipos de serviço, eles têm alíquotas de impostos diferentes, eles têm retenções de impostos dependendo do tipo de serviço prestado. Ele automaticamente detecta qual que é o tipo de serviço, qual que é a alíquota que eu tenho que aplicar, qual é a retenção que eu tenho que fazer, e aí ele faz a emissão correta com os dados do tomador de serviço e já emitindo boletos, caso seja necessário. E isso dá muita velocidade, porque um problema muito comum de financeiro é você precisar gastar muito tempo fazendo as contas, descrevendo tudo certinho na nota, verificando se o boleto está no valor correto, e hoje isso é feito de forma completamente automática. Pessoalmente, todas as minhas tarefas também eu gerencio pelo gestor. Tá? Então, eu crio muitas tarefas para eu mesmo saber o que eu tenho que fazer, lembrar de alguma coisa, seja uma tarefa de design, seja uma tarefa de alguma coisa de um financeiro que eu tenho que fazer, contrato que eu tenho que ler. Eu crio por ali para que eu possa não me perder no meu dia a dia. E também o legal é que muitas tasks são geradas direto da oportunidade. Então, quando eu recebo a task, já vem dizendo assim, essa task é dessa oportunidade. Se eu não lembro qual a oportunidade, eu clico, abro e consigo entender o que está acontecendo, qual é o cliente e tal, para que eu possa executar depois. Então a gente tem um formulário onde o time de vendas ou outras pessoas internas elas conseguem fazer solicitações. Então pode ser um pedido referente a alguma dúvida de um cliente, pode ser um pedido de orçamento, pode ser um pedido para a gente verificar alguma informação que alguém do time não tem acesso, mas precisa para resolver um problema. O legal é que cada solicitação a gente utiliza o chat e faz uma conversa dentro dessa solicitação, então todas as informações elas sempre ficam muito bem centralizadas e a gente consegue acompanhar quais são os novos pedidos, quais são os pedidos em andamento, pedidos que já foram finalizados. Aí a gente consegue setorizar esses pedidos também. Então coisas que são dúvidas, coisas que vão ter que envolver o time técnico, pedidos de orçamento, então onde geralmente você vai ter um outro fluxo, a gente consegue já encaminhar certinho também. Então a gente tem essa divisão que fica muito clara e fica muito mais fácil de trabalhar, porque tudo isso já cai para as pessoas corretas e já vem com as informações corretas para essas pessoas. Toda a documentação interna é dentro do próprio gestor nosso. Então a gente usa a funcionalidade de Pages para ter toda a documentação de cultura da empresa, as regras de segurança da empresa e toda a parte de onboarding e normas de comunicação, dado que a gente é uma empresa remota, 100% remota, a gente tem pessoas no Brasil e no mundo espalhadas, inclusive os próprios clientes. Então a gente tem todos esses guias dentro do próprio gestor nosso interno para que as pessoas possam sempre entender como agir em cada situação e, de novo, tá tudo no mesmo lugar, então fica fácil de achar quando você precisa consultar. E aí uma outra dor que a gente tinha é que geralmente elaborar um contrato demora um certo tempo, né? É um processo muito manual, então tem que criar o documento, tem que pegar as cláusulas padrão, tem que caçar as informações do cliente. Apesar disso, isso é uma tarefa muito fácil de ser automatizada, porque você tem informações que são padronizadas. Então uma coisa que a gente fez foi criar um formulário condicional, onde o time de vendas consegue simplesmente colocar as informações relacionadas ao cliente, colocar qual que é o tipo de serviço que ele está contratando, colocar alguns adicionais que são padronizados. Então todas essas informações alimentam uma tabela e aí isso já calcula automaticamente o valor do contrato e com o ok da pessoa de vendas, isso já gera automaticamente um PDF com um acordo que vai ser conferido por alguém, vai ser verificado, vai ser validado, vai ser aprovado e aí ele já vai ser enviado automaticamente via DocuSign também. Um jeito que eu uso muito o gestor no meu dia a dia eu tenho um painel onde eu tenho todo o nosso MRR, quanto a gente está gastando em CPL, quanto foi gasto em growth, quais foram os últimos leads, quantos bugs a gente tem aberto, qual está sendo a intensidade de uso dos nossos clientes, se alguém mandou algo no WhatsApp. Então eu tenho tudo num painel controlando o que acontece na empresa no dia a dia e dá essa visão 360 que é muito importante para quando você é um fundador de uma empresa, conseguir saber o que está acontecendo em outros locais da sua empresa sem que você tenha que abrir 50 apps, 50 tabs no seu navegador.
Uma das primeiras integrações que a gente fez foi com a plataforma de pagamento. E o que acontece é que o cliente consegue ir na plataforma, cadastrar o cartão, escolher um plano e isso vai ser cobrado automaticamente. E todas as informações referentes ao plano dele fica dentro da Gestor. Então a gente consegue ter as informações de qual é o plano atual, qual que é o valor total de assinatura a ser cobrado, quando vai ser a próxima cobrança. Então todas essas informações elas ficam dentro do Gestor e a gente consegue fazer uma gestão eficiente delas utilizando essas informações posteriormente, né? Então, se eu preciso modificar o plano do cliente porque ele tem alguma outra necessidade, a gente consegue fazer isso, obviamente com o ok do cliente, mas sem precisar que o cliente passe por todo o processo, né, de assinar de novo com a plataforma de pagamento e tudo mais. O chat é uma das partes que eu mais utilizo na ferramenta hoje. Eu acho que o fato de tudo ser um registro facilita muito para que a gente organize as conversas. Então eu posso ter 50 conversas ao mesmo tempo, sem que eu me perca, sabendo tudo que está priorizado para eu poder responder, favoritar quando for necessário. Toda a lógica de canais ajuda bastante. E eu ainda gosto muito mais ainda da parte do contexto, né? Eu poder clicar ali dentro do chat e já me abrir informação completa sobre aquela oportunidade, sobre aquele bug, sobre aquela regra, sobre alguma coisa que está acontecendo ali para que eu consiga dar a melhor resposta, mesmo que eu não saiba do que é inicialmente aquela conversa. Então, tendo um lugar centralizado, com todas as ideias, com todos os andamentos de projetos, o nosso time consegue ter basicamente uma esteira de conteúdo, onde você tem os vencimentos, você tem os deadlines, você tem as datas de postagens, todas as informações estão centralizadas e isso garante que a gente nunca fique sem produzir aquilo que a gente precisa produzir. Então, a gente produz muito conteúdo para divulgar, então seja lives que a gente faz toda semana, sejam artigos, sejam tutoriais, todas essas coisas exigem um planejamento. Então, seja você ter lá um planejamento dos assuntos que você vai abordar, quais são os tópicos, qual que é a data planejada para você fazer e para você divulgar aquilo, tudo isso tem um planejamento muito detalhado dentro do nosso gestor. Então, a gente se preocupa ali menos com caçar informações, ver onde está um arquivo, ver onde está um documento, tentar achar alguma coisa no Drive, porque todas as coisas estão centralizadas e dentro de uma esteira que está sendo tocada de uma maneira muito eficiente. Tendo todas as informações dentro do gestor, o que é uma outra coisa que a gente consegue fazer de forma bem automática. Mensalmente, nós temos que fazer relatórios para os nossos investidores com as principais métricas de crescimento e de saúde da empresa. Então, coisas como o MRR, que é a receita recorrente que a gente tem, o número de usuários, o número de automações disparadas na plataforma para entender o uso, tudo isso a gente tem dentro da plataforma, todas essas informações já estão registradas. E aí, utilizando uma série de funcionalidades que vai desde relatórios que já estão pré-salvos e buscam a última informação relevante, até apps e dashboards com componentes, com indicadores que me dão a informação que eu preciso. Então, por exemplo, um gráfico que me dá quanto de caixa eu tinha em determinado mês, a gente consegue pegar essas informações de forma relativamente fácil. Então, uma coisa que eu teria que entrar no banco, ver o quanto que eu tinha de saldo no mês passado e aí fazer isso para cada conta, tirar um relatório de todos os assinantes ativos e aí somar essas informações no Excel, a gente não precisa fazer esses passos manuais. A gente consegue simplesmente entrar nos relatórios que já estão pré-configurados, entrar nos dashboards que já estão com os componentes feitos, pegar a última informação, colocar isso no e-mail e aí já disparar isso de forma muito rápida. Seja em consultoria, seja em treinamento, você tem a prestação do serviço mesmo. Então a gente tem um time de implementadores ou de consultores, né, que eles vão prestar o serviço ao cliente e geralmente isso é trabalhado no modelo de horas. E a gente tem um controle dentro do gestor para fazer essa gestão de horas, para saber se a gente não está gastando mais horas em um projeto do que deveria, para saber quanto a gente ainda tem restante. Então o time de implementação consegue lá registrar dentro de uma tabela e no final de cada mês a gente consegue gerar automaticamente um relatório, né, um PDF com todas as informações do mês para cada cliente. Então aparece lá no relatório todas as horas que foram trabalhadas, quem foi o implementador que trabalhou e no final gera um total de horas prestadas daquele mês.
Então a gente tem uma loja de templates, ou seja, né, soluções prontas, então um CRM, uma gestão de funcionários, uma parte de onboarding de clientes. Essas soluções prontas, nós fazemos isso dentro do gestor, dentro de contas do gestor, e a gente consegue subir isso para o nosso gestor interno. Então toda essa estrutura, tudo que vai ser utilizado dentro daquele template, então as tabelas, os apps, os componentes, a configuração desses componentes, as automações, tudo isso, toda essa estrutura é subida para o nosso gestor interno, é validado automaticamente, ou seja, existe um validador interno que tenta fazer um teste de instalação desse template para ver se vai dar certo ou não. Passando nesse teste automático, um validador, uma pessoa que vai aprovar esse template, faz uma última verificação e se tiver tudo ok, ela faz a descrição, coloca uma foto e já consegue publicar isso na loja de templates. A gente nunca acreditou na lógica tradicional dos ERPs, onde o cliente que tem que se adaptar àquele processo. A gente sempre acreditou no contrário. É o seu sistema que tem que se adaptar a você. E muito disso é o que a gente entrega também para os clientes, no sentido de você ter essa versatilidade, você conseguir fazer tudo no lugar só, de uma forma que tem uma evolução contínua, que é uma das principais coisas que a gente tem no gestor. O gestor é o nosso principal sistema no gestor. A gente não tem um outro sistema onde a gente controla todas as nossas atividades, fluxos, seja financeiro, RH, processos internos, CRM, etc., inclusive comunicação interna. Então, desde o começo da empresa, a gente, por mais difícil que era no começo, quando o produto não estava 100%, a gente sempre utilizou para que a gente possa não só evoluir o produto, sentindo as dores junto com os clientes quando necessário, mas também conseguir entender o que é mais útil, o que é menos útil,